Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aí pro canal. Dessa vez estou trazendo outro vídeo de sistema de trade para vocês e dessa vez o sistema se chama Forex Bolt. Esse sistema aqui ele é muito simples e tem um centro de comando aqui muito bacana, tá? Que eu vou explicar já já para vocês. Mas antes preciso falar que esse sistema de trade ele é para ser utilizado de M1 a M30, beleza? Então a gente naturalmente tem aqui recomendações de compra e recomendações de venda. Pelo que eu pude perceber, essas indicações aqui, elas não se repintam, tá? Você pode perceber que elas não são indicações exatas. A gente tem diversas indicações aí que não vão para frente, tá? Por exemplo, essa compra aqui, isso é um dos indícios de que esse indicador não se repinta, tá? Além do que, no fórum que eu peguei esse sistema aqui, as pessoas falavam que realmente não estava se repintando, beleza? Bom, dito isso, a gente também tem esse quadrante aqui que vai indicar para a gente zonas de resistências e zonas de suporte, tá? Essas indicações aqui elas são feitas lá no time frame diário, então se eu pegar aqui e colocar no diário, vocês vão ver que isso aqui vai ficar muito pequenininho, afinal ele está pegando essas indicações lá no diário, tá? Então se eu mudo aqui para M30, a gente tem um pouquinho dos candles já entrando nessa zona, tá? Nesse quadrante completo aqui. Se eu mudo lá para M5, a gente vai ter ainda mais os candles invadindo esse quadrante. Vou até tirar o zoom aqui para vocês verem, tá? E aí sim, tá lá os candles, né? Então você percebe que aqui, por exemplo, o preço estava chegando nessa primeira zona aqui, né? Nesse primeiro patamar, e aí ele começa a perder força, e aí agora ele provavelmente vai buscar esse suporte aqui, tá? Bom, dito isso, a gente passa aqui para o centro de comando, né? Então a gente tem um Trend Locator aqui que vai falar para a gente como que estão a tendência nesses 3 time frames aqui maiores, né? O que é muito importante a gente fazer essa análise macro. Esses indicadores aqui, eles já fazem essa análise para a gente e já falam como é que está a tendência nesses 3 time frames um pouco maiores, né? Então a gente percebe aqui que estão todos em vermelho, ou seja, indicando vendas, né? Então, no caso, a gente não entraria em compra de jeito nenhum aqui. E o criador do sistema até recomenda que se um deles estiver em verde, né, e os outros dois em vermelho ou vice-versa, né, se tiver 2 verdes e 1 vermelho, ou 1 verde e 2 vermelhos, é recomendado que você mude de par, tá, e procure algum outro em que isso aqui esteja correlacionado, tá? Ou seja, as 3 cores iguais, para você fazer um trade direcional, tá bom? Aqui no nosso caso, eu estou em EURUSD e aqui no nosso caso seria trades de venda, tá? Então, os 3 time frames estão me indicando venda, e aí eu venho aqui no menor e faço uma venda, tá? Aqui a gente tem as zonas, tá? Que eu já expliquei para vocês. Aqui é a mesma coisa do que aqui, tá? Só que de uma forma um pouco mais analítica, né? Um pouco mais de preço, tá? Aqui você tem uma forma um pouco mais visual disso. A gente tem 2 instrumentos de volatilidade aqui. Aqui ele vai me mostrar a volatilidade do par, tá? Então o EURUSD aqui a gente consegue ver no diário, no H4 e no H1. Então a gente consegue entender se o par está volátil, tá, naquele dia, né? Se ele está bom para fazer a operação ou não, se ele está um par um pouco mais agressivo, se está um par um pouco mais calmo. Aí vai de você querer ou não fazer trade dentro dessas condições, beleza? Aqui é um instrumento separado por moeda base, né? Então a gente tem todas as moedas bases aqui, a gente consegue entender como é que está a força delas, né? E é basicamente assim, tá? No caso aqui, por exemplo, se a gente fosse fazer um trade de venda, né? Afinal estão todos os pares aqui, todos os time frames em vermelho. A gente dá uma olhadinha aqui em USD, a gente dá uma olhadinha em euro, percebe que estou gravando aqui de madrugada, então os mercados estão ainda fechados, o horário não está muito bom para operar, né? Mas durante o dia você pode entender se o euro está ganhando força perante o dólar, se o dólar está ganhando força perante o euro, e aí você vai fazendo seus trades baseado nisso, tá? Se eu fosse fazer um trade agora, por exemplo, deixa eu mudar isso aqui, eu consigo entender, por exemplo, que eu teria que entrar somente em vendas, tá? E eu perceberia o preço chegando em uma zona aqui de resistência, né? Ou seja, a gente tem um topo aqui, outro topo aqui, outro topo aqui,
Você percebe que essa linha ela está demarcada mais ou menos nessa região, né? Então, o momento ideal seria realmente esperar o toque do preço aqui, tá? Ou você já vai pendurando algumas ordens até esse momento e aí você entra vendido a favor desses três time frames aqui, né? E eu queria mostrar uma imagem para vocês muito legal. Pera aí, galera, já venho aí. Olha só, galera, só para encerrar o vídeo, esse aqui é um trade de exemplo aí que o criador realmente fez, só para a gente entender melhor essa dinâmica. Então a gente tem o primeiro ponto aqui, que é um trade de venda, né? Você percebe que passou aqui a indicação de venda. Aí o segundo ponto é a gente olhar as indicações, né? O Trend Locator aqui, então perceba que está tudo em vermelho, tá? Dando força para essa venda. Tá? O terceiro ponto é a gente esperar, né, fazer a venda, né, realmente, esperar ele chegar nessa zona aqui mais clara, né? Se você perceber, ele tem essa zona mais clara e aquela zona mais escura, que pode ser os seus pontos de saída, tá? Aqui no caso a gente entrou vendido, esperou o preço chegar lá embaixo, tá? E aqui em quarto também a gente tem a explicação um pouquinho daquele indicador de Currency Map aqui, né? Então você percebe que ele estava fazendo um trade aqui em euro JPY, JPY estava ganhando força, tá? Perante o euro, então começou a fazer sentido, né, esse tipo de venda aqui. Tá? E aí aqui ele tem uma análise também do instrumento aqui de volatilidade. Beleza? Bom, os indicadores vão estar aí na descrição para vocês baixarem de graça juntamente com o template. Peço aí para vocês se inscreverem no canal e curtirem o vídeo se possível, que isso me ajuda bastante a trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Beleza? Valeu e até a próxima.